Para clientes que querem utilizar Google Sheets para gerar arquivos QNAB de pagamento, nós temos a solução. Hoje eu vou demonstrar como funciona a planilha para gerar pagamentos para o Banco Sicoob, sendo TED, Pix ou transferência entre contas. Primeira coisa que o cliente precisa ter é a conta na Google. Ele precisa de um Gmail ou uma conta empresarial de preferência. Ele vai ter que ter acesso ao Google Drive, que no Google Drive vai ficar a planilha e os arquivos que ele gerar também vão ficar no Google Drive. Então aqui, vou abrir aqui minhas planilhas do Sicoob. Vou abrir a planilha. Lembrando que planilhas online dependem da internet, então a qualidade para gerar o arquivo, fazer o carregamento dos dados, depende muito da qualidade da internet. Vou informar aqui o CNPJ com a máscara. Essa aba inicial são os dados do pagador, então elas precisam ser informadas apenas uma única vez. Então o CNPJ, o nome da empresa, de preferência Caixa Alta, o convênio, esse convênio o banco pode fornecer, dígito da agência, perdão, aqui é a agência e aqui é o dígito se não existir ele fica em branco, número da conta corrente, dígito da conta corrente, número sequencial de arquivo funciona assim, cada arquivo tem uma sequência, começando com 1, então esse é o meu primeiro arquivo, sequência 1, próximo arquivo, sequência 2, 3 e assim por diante. Data da geração do arquivo, ele já está puxando a data do sistema, então já tem uma função que pega a data de hoje. Esse arquivo ele vai ser gerado hoje e deve ser importado hoje. Se for tentar importá-lo em outro dia, vai dar erro. O tipo do serviço, eu vou optar aqui, pagamento fornecedor ou pagamento salário. Vou deixar o meu aqui como fornecedor. A forma do lançamento, eu escolho se é Pix, TED ou crédito em conta corrente. A diferença entre TED e crédito em conta corrente é que TED é feita a outros bancos. Agora, quando o funcionário ou o fornecedor for ter conta no Sicoob, eu devo utilizar crédito em conta corrente. No meu primeiro teste aqui, eu vou marcar uma Pix. A Pix tanto faz se for para o mesmo banco ou se for bancos diferentes. Data de pagamento, eu também deixei uma fórmula pegando a mesma data. Vou gerar hoje, importar hoje e pagamento já cai hoje, mas nada impede do colaborador modificar isso aqui. Digamos que ele quer que seja feito o pagamento no dia 5/9/2025. Ele pode digitar, fica a critério. Só que lembrando, se ele modificar isso aqui manualmente, toda vez ele vai ter que dar essa manutenção. Vou voltar aqui para minha função. E esses dados aqui de endereço é o endereço do pagador, endereço da empresa. Então aqui eu coloco a rua, um número, complemento, cidade, CEP e o F. Ok, então feito isso aqui, eu não preciso me preocupar em preencher novamente nos próximos arquivos, a não ser o número sequencial, porque eu modifico isso aqui, como eu informei, cada sequência, cada arquivo tem que ter uma sequência, então o meu próximo arquivo vai ser a sequência 2. Tenho que me atentar aqui ao tipo de serviço e a forma de pagamento. Se eu não for fazer um pagamento a fornecedor, for fazer a funcionários, eu tenho que modificar aqui. E se eu for fazer outro tipo, também tenho que modificar aqui, se não for uma Pix, for uma TED. Então, resumindo, só me preocupo com essas informações, essas 3 linhas. E, é claro, a data de pagamento se eu modificar, se eu não for optar por usar função. Então, feito isso, vou clicar aqui em pagamento. Ele vai carregar para mim a tela da Pix, sendo que cada linha corresponde a um pagamento. Aqui no tipo de chave, a gente vai escolher entre dados bancários, telefone, CPF ou CNPJ, chave aleatório, e-mail. Começando com dados bancários. Se eu não tiver a chave Pix, eu posso informar aqui os dados bancários. Então aqui eu coloco banco, agência, dígito da agência, conta e o dígito da conta. Aí aqui vai ser meu favorecido 1. O número do documento
do favorecido. Funciona dessa forma. Cada linha aqui, cada favorecido tem que ter um código. Eu posso colocar uma sequência 1, 2, 3, assim por diante. Porém, se eu já tiver aqui um relatório e no meu relatório já temos número de documentos, digamos que meu favorecido seja 65, eu posso informá-lo aqui, 65, o próximo vai ser o 75 e assim por diante. Para que serve esse número de documentos? Isso aqui é para controle do próprio banco nos arquivos de retorno. Então, cada um vai ter o seu código, como se fosse uma chave primária. O valor, vou colocar R$100 aqui. CPF ou CNPJ, ele faz os dois tipos. E eu tenho que usar a máscara também. A chave Pix eu não preciso informar, que no caso eu não tenho mesmo. Vamos para o segundo teste, que é o telefone. Então eu só vou me preocupar da coluna F para frente, que eu não vou preciso informar os dados bancários. Então aqui vai ser o meu favorecido 2. Deixa eu já puxar para já preencher aqui. O valor aqui agora eu vou colocar R$100,50. Eu não preciso me preocupar se depois da vírgula o Excel excluir os zeros. Por quê? Na hora de gerar o arquivo, a função já vai entender que aqui se trata de R$100. Então ele já vai completar com os zeros à esquerda. Esse aqui eu vou colocar 155. Aqui eu vou repetir também. Agora aqui eu vou colocar um CNPJ. Opa, aqui é um traço. Sempre com essa máscara. É muito importante que ela esteja aqui. Vou repetir aqui. Vou colocar mais uma linha aqui que eu esqueci desse. Agora aqui falando sobre as chaves. Primeiro o telefone. É o DDD e o número. CPF ou CNPJ. Lembrando que tanto dados bancários como a chave Pix tem que consistir com um CPF ou CNPJ cadastrado. Então, mesmo o CPF cadastrado tem que ser o responsável pelo Pix. Se eu colocar um CPF diferente aqui, ele vai dar erro. Então, CPF, CNPJ, minha chave aleatória e o meu e-mail. Feito isso, colocando todos os meus pagamentos aqui de Pix, é só preciso clicar nesse botão Kenab. Eu sempre devo ficar atento aqui às informações que a macro está me informando, que nem aqui no caso o script em execução. Se eu clicar em cancelar, ele já vai barrar tudo. Então aqui ele me pede primeiro o nome do arquivo, eu vou colocar ali de teste Pix e dou um OK. Aí ele ainda está em execução e me dá a informação aqui, o arquivo teste Pix foi criado no seu Google Drive. Vou dar um OK. Script concluído. Se eu entrar aqui no meu Drive, ele salvou o meu arquivo TED Pix. Aí eu posso fazer o download. E ele já levou para os meus documentos. Vou abrir aqui na pasta de download. E o arquivo está aqui. Agora, digamos que eu até aconselho alguns clientes a fazerem isso. Mapear a unidade do Google Drive na própria máquina. No Google existe a forma de você já fazer o download desse mapeamento. Então, no caso aqui, quando você executar o Drive, ele vai criar uma unidade para você. Geralmente ele chama de unidade G. Entrando neste computador eu posso ver essa unidade. Então, tudo que eu fizer lá no meu Google Drive, aqui, vai refletir no meu mapeamento. Ou seja, eu posso ver direto pelo computador e nem preciso ficar com isso aqui aberto. Vou até fechar. Vou abrir aqui o meu Drive. E aqui está o meu teste Pix. Vou abrir meu teste Pix. Esse é um editor de texto chamado Notepad++.
Para o banco, eles podem ser arquivos .txt ou .ren. As planilhas geram .txt. Então esse aqui é o meu arquivo Pix, 240 posições, está pronto para ser importado. Vou fechar aqui, vou voltar na minha planilha. Digamos que esses são os meus favorecidos, meus funcionários, meus fornecedores, os mesmos que eu vou utilizar todos os meses. Então eu não preciso apagar, eu posso mantê-los aqui como uma base. E quando eu for gerar um novo arquivo, eu só valido os valores, está tudo certinho, e gero o arquivo. Mas digamos que não, são sempre outros favorecidos. Então eu clico aqui em apagar, ele vai limpar tudo. O conteúdo foi apagado com sucesso, clico em OK. E a base foi limpa. Então eu volto aqui em iniciais. Agora eu vou fazer uma TED. Primeira coisa que eu preciso fazer é mudar o número de sequência, que já é meu segundo arquivo. Modifico isso aqui para 2. Vou colocar agora aqui como salários. E vou marcar a minha TED. Eu sempre preciso clicar no botão pagamento, porque ele vai substituir a aba, que no caso aqui a aba aberta é a Pix. Vou clicar aqui em pagamentos. Aí ele já abriu a aba de TED para mim. O que eu preciso informar aqui em TED? O código do banco, a agência, o dígito, a conta, dígito da conta, o nome do favorecido, o número do documento, que vai ser o primeiro aqui, o valor e o CPF ou CNPJ. No caso, como não é um funcionário, então é um CPF. Então aqui eu posso ter vários funcionários. Vou replicar aqui um pouquinho para a gente ter mais conteúdos no arquivo. Aqui lembrando sequência 1, 2, 3, assim por diante. Obviamente o CPF também não pode ser o mesmo, aqui só mudou o final. A agência conta, que também não vai ser as mesmas. Vou modificar aqui um pouquinho, ver se o Google deixa eu fazer aqui um aleatório. Colocou valores negativos. Vou deixar até sem dígito aqui. Feito isso, tem todos os meus funcionários preenchidos aqui. Só clicar em KNAB, lembrando que o pagamento vai ser feito a outros bancos. Então eu clico em KNAB, script em execução. O nome do meu arquivo, esse aqui vai ser o teste TED. Dou um OK. O arquivo teste TED foi criado no seu Google Drive. Vou fechar aqui. Já vou abrir o meu Google Drive. Ele já me salvou aqui o arquivo TED. Vou abrir esse arquivo também. E esse arquivo também está pronto para ser importado. Vou voltar na minha planilha. Esses são meus funcionários, não preciso apagá-los, posso mantê-los. Então eu vou entrar aqui em iniciais. E agora eu vou fazer um pagamento aos funcionários que já têm a conta no Sicoob. Primeira coisa, eu mudo aqui para 3. Já são salários. E eu vou colocar crédito em conta corrente. Vou clicar aqui em pagamento. Vai fechar para minha aba TED e vai abrir crédito em conta corrente. Essa tela é muito semelhante à anterior de TED. A única diferença é que aqui eu não preciso colocar o banco, ele já sabe que é o Sicoob. Então aqui eu coloco a agência, o dígito, conta corrente, o nome do favorecido, o número do documento, o valor e o CPF dele. Nesse caso eu vou colocar apenas um. Coloquei um aqui, um funcionário, vou clicar em KNAB, script em execução, o nome do arquivo vai ser um TED, teste de transfer, dou um OK. O arquivo teste transfer foi salvo no seu Google Drive. Vou dar um OK, vou abrir aqui.
Às vezes, ele demora um pouquinho para salvar na minha máquina. Por quê? Como eu disse, ele depende da internet. Então, pode ser que ele leve alguns segundos para aparecer o arquivo aqui. Mas eu só preciso dar uma atualizada, de repente fechar a página e voltar. E aí ele vai salvar o arquivo. Vou abrir aqui o meu arquivo. Também está pronto para ser importado no banco. Vou voltar aqui na minha planilha, vou apagar e volto em iniciais. E essa é a planilha para geração de arquivos Kenab para o banco Sicoob.